Os pecados que mais ofendem a Jesus são a nossa desconfiança do amor dele. Desconfiar do amor dele por você é o que mais ofende a Deus. A gente tem que esquecer essa questão cosmética, que o corpo ressuscitado é um corpo limpinho. Não existe amor sem chagas. É o compromisso de Jesus com cada um de nós. As chagas dele são eternas. Quantos de nós já não quisemos pôr Deus à prova e falar com ele? Se o Senhor existe mesmo, então faz isso. Mas como que é difícil caminhar da fé, né? Porque a fé sempre vai coabitar com a dúvida, por isso mesmo é fé. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque viste e creste. Felizes os que não viram e creram. Hoje eu quero falar do Tomé que habita em cada um de nós. Cada um de nós tem um Tomé guardado. A gente, às vezes, na nossa fragilidade e querendo voar muito alto, a gente fala igual Tomé. Mas se eu estiver diante dele, se ele aparecer para mim, então eu vou acreditar. Mas assim, baseado no que vocês pensam, falar e acham, como eu vou acreditar? Então, quantos de nós já não quisemos pôr Deus à prova e falar com ele? Se o Senhor existe mesmo, então faz isso. Mas como que é difícil caminhar da fé, né? Porque a fé sempre vai coabitar com a dúvida, por isso mesmo é fé. E nós estamos inseridos num mundo, né, gente, que está sempre nos mostrando tantas possibilidades de desacreditar, né? Tantas coisas que nos acontecem que nos colocam à prova o tempo todo. O tempo inteiro nós somos colocados à prova, principalmente nós que cremos. São tantas situações, tantas feridas, esse mundo está tão ferido, que nós somos colocados à prova, às vezes feridas contínuas, que as pessoas colocam você, que sabe que você crê à prova e fala: e aí, você crê? Então a gente ter coragem de, no mundo que nós estamos, dar um salto nosso na fé, assumir, né? Não porque nós temos uma fé herdada, mas porque eu fiz uma opção por Deus, acreditar além daquilo que eu não estou vendo. Não é brincadeira, mas é possível. Então é possível que essa convicção saia de tanta dúvida, mas eu possa amadurecer no meu caminhar com a fé. Eu possa ter uma fé firme, né? De verdade. Tomé acreditou porque ele viu naquela hora que o sofrimento, a dor e a morte não tem a última palavra. Ele viu. Jesus estava ressuscitado diante dele e mostrou as chagas. E as chagas de Jesus serão eternas, ok? A gente tem que esquecer essa questão cosmética, que o corpo ressuscitado é um corpo limpinho. Não existe amor sem chagas. Esse é o compromisso de Jesus com cada um de nós. As chagas dele são eternas. Nunca se esqueçam disso. As chagas dele é a marca da entrega, da marca do tanto que ele se entregou por esse mundo ferido, mas por mim e por ti. Então hoje, quando eu pensei muito sobre Tomé, para a gente poder pensar nesse Tomé que habita, que me impede, né, de fazer uma caminhada de verdade, que eu estou sempre pondo à prova a Deus, eu pondo à prova a minha fé, né, que eu acho que foi só Tomé que quis pôr a mão em Deus. Não, eu também quero. Eu fico pensando, de verdade, essa atitude de Jesus toca a sua vida? De verdade, isso que ele fez, né, isso de verdade, é a luz da palavra dele, nos toca? Será que tudo isso que Jesus fez consegue despertar em nós qual é a real razão, o sentido da vida humana? Que é essa vida de entrega por e para alguém? Será? Fala, Filó, mas eu também quero tocar essas feridas de Jesus. Essas feridas ainda são reais? Vocês acham que isso é real? Hoje, como é que hoje a gente toca as feridas de Jesus? Como? É possível? Ou não? Foi só nele? Não só nas nossas feridas, mas lembra aquilo que Jesus disse? Nas nossas feridas, sim. Tudo que você fizestes ao menor, fizestes a mim.
Então lembra, a ferida do mundo, a ferida do outro, a sua ferida, a sua dor, a dor do meu irmão, o abandono dele, ali eu toco a ferida de Deus. Porque não tem jeito de eu desconectar o amor de Deus do amor do irmão. E isso coloca Deus muito palpável. É lá, enquanto eu não me sujar, né? Enquanto eu não entrar ali, enquanto eu não ajudar a curar a ferida do outro, eu não estou curando as feridas dele. Eu preciso, antes de tocar as feridas do outro, eu preciso também ser tocado por ele. Porque é quando eu me despojo, né? É na minha humildade, quando eu entendo que o que é que ele fez por cada um de nós, essa entrega de Deus, mas que ele é ferido pelo mundo. O desamor fere Deus. O desamor fere o mundo. Nunca tivemos um mundo tão ferido por tanto desamor. Hoje o que cura o mundo é o amor. A questão é, nós estamos dispostos a nos comprometer com o outro, ajudar a curar a ferida do outro, que eu curo a ferida de Deus. Porque nós não podemos dissociar, gente, Deus da nossa vida real. Às vezes a gente dissocia Deus de cá para lá. Não posso. A fé, eu caminho na fé, centrada na fé. Mas é porque a fé é persistir naquilo que eu creio. E como eu tenho certeza do futuro, para onde que eu estou indo, que eu estou voltando para a casa do meu pai, do nosso pai, aquele futuro já se projeta hoje, aqui e agora. E por isso determina a forma que eu vivo. Compreendem? É assim, não posso ser dissociado, eu não posso vir à igreja, assistir à missa, rezar, encontrar com alguém ali ferido e falar, não, querido, Deus te ajuda, porque eu estou com pressa. Nós temos que nos comprometer uns com os outros, curar a ferida do outro, ajudá-lo. Como é que a gente faz um mundo melhor? Muda quem? O outro? Não, muda nós. Se eu quero um mundo melhor, eu mudo a mim. Eu não posso achar que o sofrimento do outro é normal. A gente vive numa sociedade da normose, tudo é normal. E o sofrimento não nos abala mais. E ela tem que nos abalar, porque é Deus ferido. O que você fizer ao menor, foi a mim que fizestes. Então, essa consciência, né, de que a gente vive sem prestar atenção nisso, porque a gente acha que isso não tem relação com Deus, direta. E às vezes não é só a ferida física. Às vezes alguém que está machucado, abandonado, em solidão, desacreditado de si mesmo. Alguém que está desistindo da vida, é alguém que é feridas profundas em nós e no outro que eu tenho que buscar e mostrar que a cura está no amor de Deus, mas que passa pela minha mão. Como é que eu vou dar testemunho para aqueles, nessa 8ª bem-aventurança que Jesus diz, bem-aventurados serão aqueles que não viram e vão acreditar? Como é que eu dou testemunho para o mundo? Falando? Não, com uma vida comprometida. A nossa vida tem que ser uma vida comprometida, uns com os outros. É aí que nós damos testemunho que ali Deus está ferido. E ali eu vou curar essas chagas. Ali eu vou amenizar essa dor. Então, esse é um ponto que nós temos que tomar essa consciência. Esse é um ponto. O outro ponto é trabalhar a nossa fé. Ô, gente, porque a fé que não foi provada, a fé que não passou pela noite escura, a fé que aquele momento que você não tem mais nada para segurar, mas somente em Deus, se você ainda não viveu essa fé, você não dá conta de dar testemunho. Você passa por outro uma teoria, uma ilusão, um programa, mas você não passa de verdade. Pode crer que Deus fará. Compreende? A gente tem que aprender a mergulhar nisso, a viver de verdade isso, a fazer de verdade entregas à nossa vida que não são fáceis de viver. Ver a dor do outro, aceitar viver o sofrimento do lado do outro, se compadecer com o outro e manter a sua fé em Deus. Isso é uma brincadeira. Como é difícil dizer a Deus, seja feita a vossa vontade. Como é fácil dizer, seja feita a vossa vontade, quando a vida é ótima. Quando você está bem, está tudo certo, a sua casa está todo mundo com saúde, o dinheiro está lá guardado, se a gente só pensa em passear, é uma alegria, uma coisa dessa. Qualquer ateu fazia, mas esse Deus é bom demais. Seja diante de um filho doente, vai entregá-lo. Viva as perdas irreparáveis. Pai, mãe, filho. Vive uma doença e fica na cama. E continue afirmando que Deus é o meu Senhor. É isso que na hora que a coisa aperta, a gente derrete. A gente não tem a firmeza de dizer, mas eu creio. O vento vai bater, rezar não vai me blindar do sofrimento, mas vai me dar confiança para atravessar o que eu tiver que atravessar.
de dizer ao outro: eu não vejo, mas fica de pé, porque nós temos um Deus que nos ajuda. Não estou falando, mas ele vê, ele escuta, e a minha palavra está guardada no coração dele e ele vai agir. Mas Deus está demorando, mas eu espero. Por quê? Porque eu creio. Aonde a gente tem que basear nisso? Na palavra. Lembra de Pedro? Quando Jesus pegou os discípulos estavam lá pescando, passaram a noite pescando, à noite. Aconteceu o quê? Nada. Aí Jesus falou com eles: joga a rede do outro lado. Aí Pedro falou: mas nós lutamos a noite inteira, não conseguimos nada, mas por causa da sua palavra eu vou lançar as redes. Aí ele lançou a rede e quase não deu conta de carregar, quase que afunda o barco. Compreendem? Nós temos que estar embasados na palavra de Deus. É essa palavra que tem que dar sustentação à nossa fé. Porque a fé não é pódio, não é parar aqui e falar eu tenho fé, não, é caminho de todo dia. Nas situações mais difíceis da vida, você dizer eu creio. É mole? Não, porque a gente não pensa nisso. A gente vive a nossa vida muito na superfície, a gente não vive uma fé de verdade. De verdade. As coisas quando chegam vão doer, a gente pula a página. Não podemos. Tem que estar junto. É só você adoecer ou sofrer, passar por algum aperto, os amigos somem ou estão lá do seu lado. Adoece, o povo acha que é contagioso, some. Adquire um câncer, não fica ninguém. Vai que ela vai me pedir alguma coisa, né, emprestado, um dinheiro, alguma coisa. O povo vaza. Por quê? Porque não pensa na realidade da vida. Que nós fomos feitos por amor para viver. A gente veio do amor, caminha no amor e voltamos para o amor. Essa fé tem que nos sustentar. Eu tenho que estar centrada nela. Ele é o eixo que me carrega. Mas essa fé tem que ser nutrida pela palavra, pela Eucaristia. Ela tem que estar nutrida. Eu tenho que caminhar com esse propósito. Eu tenho que caminhar com a certeza que eu sei de onde eu vim. E que cada dia que eu vivo, falta menos um para me atravessar a porta e chegar na casa dele. Não preciso ter medo. Tem que aprender a caminhar pela via da gratidão. Tem que ajudar as pessoas a estarem de pé. A gente vai andando e chorando, mas andando. Filó, não é possível. É possível pela graça de Deus que nos sustenta e pela nossa fé na certeza do reencontro. A morte não pode ter a última palavra. Mas enquanto isso não for o centro da nossa vida, enquanto não for aquilo que Tomé falou, meu Senhor e meu Deus, enquanto a gente não viver colado nele, entendendo que vivemos com ele, para ele, enquanto a gente não entender que de manhã eu levanto e falo a seu dispor, para que o Senhor determine meu dia, porque eu só estou aqui para vos amar e vos servir, e viver na fé daquilo que me aconteceu hoje. Se eu entreguei o dia, rezei o Pai Nosso, a gente fala, seja feita a vossa vontade. Então daqui para frente, tudo que aconteceu foi porque ele permitiu. E aprender a tudo dar graças. Nós gelamuria, xinga, reclama. Compreendem? É para viver uma fé viva. Enquanto a nossa fé não for viva, nós somos um bando de cristãos mortos dentro da igreja. A nossa fé não contagia. A gente tem que viver na alegria de saber que nada nos arrebata da mão dele. Não tem doença, não tem morte, não tem sofrimento, ninguém me tira dele. Eu sou dele. E um dia meus olhos irão vê-lo. Compreendem? A nossa fé tem que contagiar aqueles que ainda não viram. Porque nós também ainda não vimos, não tocamos, nós já tocamos nas tanta ferida do mundo. Mas isso é um crescimento que eu tenho que estar disposta a. Nós já falei mais de uma vez para vocês essa frase: não existe parque de estacionamento espiritual. Eu tenho que estar sempre em crescimento. Quando eu pedi a Jesus há mais de 30 anos a graça da missa diária, é porque eu sabia que se eu não comungasse todo dia, eu não tinha força para poder encerrar o dia diante dele, com ele. Para mim sair do consultório ontem, 10h30 da noite, chegar no hospital, sair de lá quase meia-noite, para poder ainda rezar com o povo, eu estava me esperando para rezar. É só porque Deus carrega. Sem comida, sem comer, claro que não dá tempo. É porque alguém carrega. Se eu não tiver certeza dessa fé, é isso que o mundo te puxa, porque ao mesmo tempo que você vive a contradição, o mundo está cheio de coisas para fazer você duvidar. Não estamos aqui para explicar o sofrimento. Estamos aqui para acolher e viver o que precisar de ser vivido, na certeza de que Deus sabe mais do que tudo. E mesmo que Ele não tenha atendido as nossas preces, Ele continua sendo Deus. Nós fomos criados para muito mais, Jesus falou isso. Mas essa fé tem que transformar a nossa vida. Eu tenho que dar conta de fazer igual Tomé e falar com Ele, meu Senhor e meu Deus, viver sob o senhorio dEle. E viver somente para vos agradar e vos servir. Olhar para Ele assim, ali no Santíssimo Vivo, falar assim:
que o Senhor quer que eu faça contigo e o que o Senhor quer que eu faça por ti. É ter essa coragem de dizer isso a Ele todo dia. O que o Senhor quer que eu faça hoje? De verdade, eu creio. Não preciso ver, não. Mas eu creio. Mas eu creio que o Senhor está vivo no meu irmão que sofre. Eu creio que o Senhor está deitado numa cama de hospital. Eu creio que eu posso aliviar a sua dor. Eu creio. Que às vezes eu não tenho oportunidade de estar no hospital, mas eu encontro com alguém dentro da minha casa que está ferido. Ou na rua, um vizinho, alguém. Ou eu mesma que estou ferida. Quantas feridas? Como é que o mundo está ferido pelo desamor? Então hoje nós precisamos de pedir a Jesus essa graça. De fortalecer a nossa fé. De curar o Tomé que existe dentro de nós. Nos ajudar a caminhar e ter uma fé viva. Uma fé mais profunda. Uma fé que já se alimentou. Uma fé que já passou por noites escuras. Mas sabia com quem a mão estava dada. Porque tem momentos na nossa vida que a gente não enxerga nada. Mas eu falo com ele quantas vezes eu já disse. Falei, não importa que eu não enxergue. Eu sei a mão de quem me segura. E se o Senhor está enxergando, está tudo certo. Eu não preciso ver. Quem tem que ver é o Senhor. Se o Senhor está levando, me conduzindo, está tudo certo. E essa entrega, sabe quando é uma entrega? É uma entrega. Sem mas. Fala, mas o Senhor... Não, mas não existe. Entrega é entrega. É aprender a ter confiança dela. A entrega absoluta. A confiança incondicional de que Ele faria. É aprender a viver o nosso sábado santo, sabe? Quando ele estava vazio, o sacrário aberto... E Jesus não estava ali, tinha nada, tudo aberto. E um silêncio absoluto. É nessa hora que eu tenho que saber esperar. Mas nada está acontecendo. Espera. E Catarina perguntou para Deus Pai, como é que eu sei que eu estou fazendo a vontade do Senhor? Ele falou, se você tem paciência em esperar. Então eu sei que eu sou filha amada. Essa é a palavra dele. Ele disse, não tenhais medo. Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias. Ele disse, a paz, a minha paz, esteja com vocês. Mesmo que o mundo esteja virado do avesso, mesmo que esteja sofrendo, mesmo que o diagnóstico seja difícil. Eu sei que eu vivo com Ele e volto para Ele. Então o que tem que te amedrontar? Nada. Quando eu sei que a misericórdia dEle me busca, me redime, me perdoa, e que lindo, Deus é o único que perdoa esquecendo tudo que eu vivi, que eu passei. E que meu futuro está na mão dEle, meu presente está no amor, o passado está na misericórdia, o futuro está na providência. Mas agora eu estou nele. Então é preciso que a gente tenha essa coragem. Senhor, me dá coragem de me entregar. Firma a minha fé, me ajuda a viver no presente aquilo que eu acredito. Que um dia meus olhos irão te ver. Me ajuda a acreditar que tem um céu que nos aguarda. Me ajuda a acreditar que os seus santos estão todos diante do Pai, intercedendo por cada um de nós. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a pensar nas coisas do alto. Me ajuda a me alegrar porque um dia irei te ver. Me ajuda a não ter medo da morte. Me ajuda a saber que quando eu abrir a porta, quando eu morrer, o Senhor estará do outro lado. Me ajuda a ter certeza dessas coisas. E por isso eu vivo na sua presença e caminho de forma a não vos ofender, a não vos magoar. Então eu não posso ofender e magoar o meu irmão, porque senão eu ofendo e magoo o Senhor. É maravilhoso o dia que a gente der conta de viver isso. É possível, claro, desde que eu esteja disposta. Então vamos falar, Senhor, me ajuda a entender que o mundo ferido te fere, que o desamor te fere. Me ajuda a entender. Mas me ajuda também a entender que o Senhor não desiste de nós. Que o Senhor não desiste, o seu amor não desiste de nenhum de nós. O Senhor quer nos curar no seu amor. Me curar para que eu possa ser uma testemunha hoje. Pela minha vida, eu tenho que dar testemunho pela minha vida. Dessas chagas, nós vamos ajudar uns aos outros. A chaga de Deus. Lembrar sempre que o que eu fizer ao menor, eu estou fazendo nele. É tão linda essa identificação que Jesus faz, que Ele faz uma identificação sacramental com o pobre, com o doente. Sacramental. O que você fizer ao menor, você não faz parecido comigo. Como se fizesse para mim, Ele fala, você fez a mim, diretamente. Quando você matou a fome de alguém, quando você cobriu alguém, quando você deu água para alguém, você tirou a dor de alguém, você fez diretamente nele. Essa é uma das cenas belíssimas da vida de Madre Teresa de Calcutá. Belíssima. Que ela estava vivendo uma aridez absurda, ela achava que podia estar fazendo tudo errado. Quando ela estava naquele galpão imenso com os pobres, com os doentes, né, os moribundos, e um grita, me dá água. Água, ela fala um momento. E ela vai lá, pega a água, segura a cabeça da pessoa, e quando ela vai dando a água para ele,
ele ri para ela e se transforma nele. E acima da pessoa está o quadro, tenho sede. Ela quase morre, né? E é isso. Ele mostrou para ela exatamente a identificação dele sacramental. Porque na hora que ela estava dando a água, o rosto dessa pessoa transformou, molhou em água e ele morreu. Então foram as coisas que os santos viveram. Mas nós, independente de ver qualquer coisa, não estamos aqui para ver. Nós cremos, né? Mas que Deus nos fortaleça a nossa fé, que a gente tenha certeza de que Deus não desiste de nós. E que esse Tomé que habita em cada um, em mim, em situações difíceis da nossa vida, a gente pensa assim, será que Deus me esqueceu? Será que Deus me abandonou? Ele não lembra das minhas orações? Ele nem está me olhando? Que a gente saiba, no fundo, que tu olha para a cruz e fala, isso foi por mim, foi por amor a mim. Então ele não pode ter me esquecido. Foi por amor a mim que ele passou tudo isso. Então esse Deus que me ama com tanto zelo, com tanto cuidado, que queria a minha vida, que me quer com ele eternamente, é claro que ele vai agir. Os pecados que mais ofendem a Jesus são a nossa desconfiança do amor dele. Isso ele fala para Santa Faustina. Desconfiar do amor dele por você é o que mais ofende a Deus. Então nunca duvide do amor que ele tem inteiro por você e por cada um. E que isso seja a grande mola que te faça levantar amanhã e estar sempre preparada somente para amá-lo e servi-lo. Que nessa noite Nossa Senhora interceda por nós e que nos ajude a entender essa bem-aventurança. Bem-aventurados somos todos nós, felizes, porque não vimos, mas apesar de não ver, nós acreditamos. É preciso ter essa confiança que eu tenho uma intercessora. Nossa Senhora não quer o lugar de Deus, mas ela quer interceder por nós que somos filhos. Porque ela sabe que a gente está num vale de lágrimas. Ela sabe que é problema demais, que as situações são difíceis demais. Então o projeto de Deus é muito além do que você sonhou para a sua vida. Mas deixa Deus ser Deus na sua vida. Não dita regra para Ele, não. E nem fala com Ele, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Desenha, não. Se entrega. Deus escuta com detalhe tudo que você fala. Mesmo que aparentemente Ele não responda. Ou mesmo que a resposta dele não seja aquilo que você está esperando. Mas Ele está atento. E não há uma oração, não há um coração que reza, não há alguém de joelho, um coração contrito, um coração que chora, um coração que está sofrido, que a graça não chegue. Então a primeira coisa que o anjo fala é assim, os corações de Jesus e de Maria estão atentos às suas orações e súplicas. Por que eu estou colocando isso? Porque quando o anjo fala isso para os meninos, ele quer dizer que o coração de Jesus e Maria, que está sempre junto, estão atentos às orações, não é só dos pastorinhos, é atento à minha oração, atento à sua oração, atento à oração de cada um de nós. Deus escuta com detalhe tudo que você fala, mesmo que aparentemente ele não responda, ou mesmo que a resposta dele não seja aquilo que você está esperando, mas ele está atento. E não há uma oração, não há um coração que reza, não há alguém de joelho, um coração contrito, um coração que chora, um coração que está sofrido, que a graça não chegue. Não existe. Nós temos uma intercessora poderosa, ela está atenta, junto com ele, ao que a gente está falando. Por isso que eu amo rezar Ave Maria. Então que a gente fala, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, que hora? Agora. E a sensação que eu tenho é que ela cutuca ele e fala, agora. Porque mãe não é para depois, é para agora. Lembrem disso, é para agora, né? Então é preciso a gente pensar nisso, porque se a gente acha que Deus esqueceu de nós nesse mundo e não escuta o que eu estou falando, Ele está atento e escuta tudo que você falar hoje, o que você já falou até agora, Ele está atento. Depois o anjo fala com eles na segunda aparição. Os Sagrados Corações de Jesus e Maria estão atentos, tem um projeto, os dois, de misericórdia para a vida, de misericórdia, de graça, de amor, de perdão, para a vida de vocês, dos pastorinhos. A gente acha quando lê lá que é para eles. Não, é para mim, é para você, é para cada um. Deus nos ama e nos aceita como somos.
na verdade, como estamos. Mas Ele nos sonha muito maior. O projeto que Deus tem para a nossa vida é algo extraordinário, que nós reduzimos. No nosso pequeno ateliê, a gente fica preso no ateliê, sonha com aquilo e acha que é aquilo que Deus tem que cumprir. Não é. É preciso ter a coragem de se abandonar nas mãos dele, como Maria fez. Vocês acham que ela imaginou que quando o anjo falou com ela, que ela seria mãe da humanidade, que ela seria rainha do universo, do céu e da terra, e que ela seria colocada na capa de uma revista, sendo colocada como a mulher mais poderosa do mundo? Nunca pensou nisso? Aquela menina humilde lá de Nazaré era uma adolescente. Nunca. Então o projeto de Deus é muito além do que você sonhou para a sua vida. Mas deixa Deus ser Deus na sua vida. Não dita regra para Ele, não. E nem fala com Ele, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Desenha, não. Se entrega. E a outra coisa que o anjo fala com eles, porque o anjo convida os meninos a rezar e pergunta, ajuda os meninos para que eles possam rezar pelos pecadores, por aqueles que não creem. Portanto que o coração de Jesus e de Maria é ofendido. Tanto que o coração de Maria aparece lá, ela mostra para os meninos cheio de espinho. Porque o quanto ela é ofendida e o quanto o coração de Jesus é ofendido inúmeras vezes. Mas é tão interessante tudo isso, porque logo depois, quando o anjo prepara que Nossa Senhora chega, 13 de maio de 1917, Nossa Senhora pergunta para... Quando Lúcia vê aquela mulher linda, imagina, numa luz maravilhosa, na luz de Deus que a transforma, Lúcia fala para ela, pergunta para ela assim, de onde que a senhora veio? É a mesma coisa de perguntar assim, quem é você? Aí Nossa Senhora responde na lógica de Deus, que é tudo diferente nossa, e fala assim, eu quero que vocês venham aqui durante 6 meses, na mesma hora de hoje, no dia 13 de cada mês. Então primeiro vocês vêm, depois eu conto para vocês quem que eu sou. Quantos de nós voltaria? Porque a nossa lógica com Deus é matemática, e a lógica de Deus não é matemática. A gente fala assim, não, mas para eu poder vir cá eu tenho que saber quem que você é, o que você quer, como é que é, eu quero saber os detalhes. Ainda mais a gente que quer ter o controle de tudo. Quantos de nós iam voltar lá? Por isso que ela voltou para as crianças. Imagina, Lúcia com as crianças voltaram sem saber quem ela era. Voltou todo mês. E aí, combinado com os meninos, aí Nossa Senhora fala, vocês voltam? Eles falam, voltamos. Depois eu conto para vocês quem que eu sou. A gente fala, essa lógica de Deus, que é isso, vê se eu vou fazer isso. Mas o caminho de Deus conosco é assim. Você aceita fazer isso? Eu não vou te explicar. Você aceita a minha proposta? Depois, quando você estiver pronto, eu te explico. Quantos de nós aceitamos fazer isso? Foi com Nossa Senhora. Você aceita ser a mãe do Filho de Deus? Depois eu te explico o resto, quando você der conta de entender. É isso que a gente precisa aprender com ela. Esse sim dela transformou a nossa vida. Permitiu que Jesus se fizesse homem e permanecesse vivo conosco. Isso é escandaloso. Então, na verdade, a gente precisa aprender com ela que esse sim dela também seja o nosso sim, para que esse sim seja a grande transformação da nossa vida. A entrega absoluta, incondicional à vontade de Deus. É isso que a gente tem que aprender com ela. Aquilo que quando a gente reza o Pai Nosso, eu vou ensinar isso para vocês. Quando a gente fala, seja feita a vossa vontade, a gente deve se inclinar. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso quem me ensinou não foi eu, não. Foi Jesus, também me ensinou, não foi para mim, não. Ele ensinou para um santo e eu aprendi. Inclina em ato de submissão. Seja feita a vossa vontade. Então isso a gente precisa aprender. Então vocês imaginam, a lógica de Deus é inversa de tudo que a gente quer na vida. Então às vezes Deus está fazendo uma proposta na sua vida, é isso. Mas Senhor, não, faz isso primeiro. Depois eu te explico quando você estiver pronta. Aí a gente lembra de Isaías, os meus caminhos não são os seus caminhos. Tanto a distância daquilo que eu penso, porque Deus pensa, ok? Os meus pensamentos não são os vossos. O seu pensamento é um, o pensamento de Deus é outro. O caminho de Deus é um, o seu é outro. Qual é a diferença aqui? É se entregar.
É confiar, essa confiança incondicional que Nossa Senhora teve, foi que Isabel falou com ela: bem-aventurada és tu, Maria, porque acreditastes. Por isso tudo aconteceu na sua vida. Assim será na nossa vida quando a gente também se entregar, mas vai ter que ter a ajuda de Maria, né? Ela vai falar: pode ir, minha filha, pode ir, meu filho, porque quem é a sua advogada? Eu. Quem te defende? Eu. Quem vai interceder por você? Eu. É ela. E aí vocês imaginam, quando ela termina a primeira conversa com Lúcia e os dois meninos, ela fala com Nossa Senhora fala com ela assim: e vocês estão dispostos a sofrer pelos pecadores, para que a alma deles não se perca? Aceitar tudo que Deus vai mandar para vocês sofrerem? Eles, como crianças, falaram: claro, pode mandar tudo. Eles tinham noção do que ele está falando? Não tinha. Muito bem. Naquele dia eles combinaram que ninguém podia saber. Jacinta foi para casa, que ela era irmã de Francisco. Ela chegou em casa, olhou para a mãe, contou tudo para a mãe na hora. A família de Jacinta e de Francisco acreditaram. A mãe de Lúcia era muito rigorosa, mulher extremamente religiosa, não podia acreditar que a mãe de Deus tinha vindo conversar com aqueles meninos pobres. Falou: vocês são tudo analfabetos, é pobre, nós não temos nada a ver cá conversar com vocês, pode o quê? E aí Lúcia começou a sofrer demais, porque a mãe dela chegou a bater nela para ela falar a verdade. Ela apanhou. Então isso para uma menina de 10 anos era uma coisa louca. Ela apanhou. E aí o povo parou de ir para a igreja, não assistir missa não, começou a ir na casa deles. E eles tinham uma condição, era pobre, mas não era um pobre que a gente dizia no interior remediado, porque eles tinham umas plantações. Aí o povo começou a invadir a cova da Iria para rezar com eles. Destruiu tudo que eles tinham plantado. Então Lúcia não conseguia entender que depois de uma alegria daquela, a vida dela virou um tormento. Então, quando Nossa Senhora volta em junho, a primeira coisa que ela fala com Nossa Senhora, que Nossa Senhora revela para eles o céu, revela o inferno, eles vão ao inferno, né? E tanto que Jacinta é que mais fica apavorada com o inferno, e ela aceita sofrer tudo para que uma alma não vá para o inferno. Então ela pegava a frutinha toda que tinha espinho, apertava na mãozinha dela, ela falava com Jesus para que uma alma não vá para o inferno. Ela tinha 8 anos. E Francisco, eles viviam de jejum, eles faziam muito jejum para que as almas não fossem para o inferno. Então Nossa Senhora mostrou isso para eles, né? E aí quando Lúcia volta, quando Nossa Senhora aparece, a primeira coisa que Lúcia fala para ela é: a senhora vai nos levar para o céu? Eu quero ir embora. Quer dizer, basta. Depois que eu já te vi, tudo que nós estamos sofrendo, tudo que eu estou sofrendo agora, não entendo, tenho 10 anos. Eu quero ir embora. Aí Nossa Senhora fala com ela: eu vou levar vocês para o céu. A Jacinta e o Francisco daqui a pouco. Mas você fica mais um pouquinho. 87 anos a mais. Ela morreu com 97. É o tempo de Deus, mas que é diferente do nosso. Porque Deus quer te usar para poder divulgar a devoção ao meu coração imaculado. Aí Lúcia falou com ela assim: mas eu vou ficar sozinha? Aí, quando Lúcia fala isso, e Nossa Senhora vai conversar com ela, e nós vamos conversar sobre isso, Lúcia volta para uma coisa que acontece na nossa vida, que se chama a solidão, que nós como ser humano vamos passar. Jesus como ser humano não foi entendido pelos discípulos, nem a vida dele, nem a obra dele. Então Jesus viveu a solidão, e na hora da cruz, o que ele gritou? Meu Deus, por que me abandonastes? Então a solidão ele também viveu. E a solidão a gente vive na vida da gente quando tem hora que ninguém entende você. Larga para lá, ninguém entende. Mas Nossa Senhora fala uma coisa para ela, fala com ela: Lúcia, não preocupa, porque o meu coração imaculado será o teu refúgio. O que é refúgio? Refúgio é um lugar que a gente se esconde. É um abrigo. É uma casa aconchegada. E hoje Nossa Senhora quer ser um refúgio para todos nós, que se sente sozinho, que se sente desamparado, que está com problema, que não sabe para onde vai. Ela é o nosso refúgio. É com ela que eu posso contar. É lá que a gente esconde. E a gente sabe que vai ter o consolo da mãe, que vai ter o amparo da mãe, que vai ter o colo da mãe. Então eu posso me refugiar no coração dela. Fala: me dá colo, porque a senhora é minha mãe. Me ajuda. Me ampara no momento que eu estou sozinha. Porque depois que Jesus veio, ninguém mais ficou só. Ele falou: eis que estarei convosco todos os dias. Mas como que a gente precisa de um colo? E o coração de Maria e de Jesus está sempre juntinho.
Então é preciso que a gente entenda o que significa isso. Quando Lúcia fala nos livros dela, não sei se vocês leram, como que o coração de Nossa Senhora foi o refúgio para ela durante toda a vida dela na terra. Imagina, depois que ela viu Nossa Senhora, foi colocada ela teve que ser freira, ela teve que ser escondida. Pode imaginar? Que ciúme ela gerou? Mas por que Nossa Senhora apareceu para você e não apareceu para mim? Você acha que você é melhor que alguém, né? Porque ela apareceu para você, conversa com você. Imagina o que ela viveu, ela era uma menina, ela teve que ser escondida. Né? De tanto que as pessoas queriam ela, tocar em Lúcia, aquela luta toda, né? Com Lúcia, não foi fácil. Eles estiveram presos, vocês sabem da história, né? Então, quando Lúcia vem trazer essas perguntas, né? Fátima é uma riqueza para que a gente possa se ver, para que a gente possa conhecer um pouco mais de nós, de entender em que momento, aonde eu estou pondo Nossa Senhora na nossa vida. Se eu estava reduzindo ela a uma santinha, que eu vou lá e peço uma graça, que ela não vai negar. Mas ela pode ser tão mais do que isso, e ela pode ser a nossa mestra espiritual e nos ensinar no caminho. Então Nossa Senhora fala, é preciso, e é tão interessante, né? Porque Nossa Senhora, ela pede uma coisa que é tão desproporcional ao que Deus pede para o que Ele vai fazer. Então Nossa Senhora fala assim, a devoção ao meu imaculado coração depende a paz do mundo. Reza o terço, que isso depende da paz do mundo. Então você imagina, você pega um terço na mão e fala, mas eu rezar esse terço depende da paz do mundo? É porque o que eu faço é nada, mas Deus pega aquilo e projeta para muito mais. Então às vezes a gente não consegue, porque a gente faz os cálculos nossos e é muito diferente da nossa atitude para o que Deus pode fazer. Então Nossa Senhora pede, rezem o terço todo dia. Tem um século que ela está pedindo isso. Reza o terço todos os dias. As famílias que rezarem o terço, eu lançarei o meu manto sobre elas e evitarei tantos problemas. O mundo escutou isso com toda clareza, né? Segue tudo direitinho que a mãe falou, não é assim? Por isso tanto problema. O mundo começou a ter muitos problemas quando parou de rezar o terço. Se vocês estudarem a história da igreja, vocês verão exatamente quando que a coisa começou a virar. Quando as pessoas abandonaram o refúgio secreto que é o coração dela. E aí a gente precisa aprender isso que ela pede, né? Que Nossa Senhora fala assim, e no fim o meu coração imaculado triunfará. Quando vocês escutam essa frase, o que vocês pensam que vai acontecer? A gente acha que Nossa Senhora vai chegar, tchan, não é? Aquela coisa maravilhosa, vocês acham que vai ser assim? Nossa Senhora era mulher da discrição, né? Do silêncio, né? Lá em Caná da Galileia, ela vê que está faltando vinho e fala, fazei tudo que Ele vos disser. E até hoje ela continua falando para nós, obedeça meu filho, faça tudo que Ele vos disser. Até hoje, ela continua falando a mesma coisa. Mas vocês imaginam, quando Jesus poderia ter feito essa apoteose, que Ele poderia ter feito isso no momento da ressurreição, não é? Podia ter colocado as trombetas para tocar, podia ter colocado tanta luz, tanta coisa para acontecer, alguma coisa para rolar pedra, para ter feito uma coisa assim, um show indescritível na ressurreição dele. E Ele fez? Nada. Silêncio. Ninguém viu nada. Então, a Nossa Senhora, quando ela fala, o meu coração vai triunfar, como é que vai ser isso? Quando que o coração de Nossa Senhora vai triunfar? É quando ela conseguir fazer com que o nosso coração seja transformado. É quando ela conseguir fazer com que cada um de nós reze o terço. Na verdade, rezasse o rosário, rezasse o terço, tivesse devoção ao Imaculado Coração dela, fizesse a consagração a ela, para que pelas mãos dela a gente chegasse ao coração de Jesus, para que ela pudesse trabalhar na nossa vida, para que ela pudesse nos ensinar a ser filho de Deus, a ser uma filha do Altíssimo. Então tudo que Nossa Senhora deseja é poder trabalhar em nós. Quando ela conseguir fazer isso, é que o coração dela triunfa. Ela não quer glória para ela, não precisa. Ela é rainha do céu e da terra. É tão diferente. Mas ela se coloca como nossa mãe, com aquela que quer nos educar no caminho de Deus. É aquela que quer nos orientar, porque ela sabe o caminho. Porque ela já fez o percurso. Ela já andou. Ela conheceu tudo. Ela sabe o que pode nos ajudar a acreditar quando você não tem mais nada aonde segurar.
O sábado sempre é um dia que eu penso muito, porque na sexta-feira ela enterrou ele e não tinha ninguém com ela, depois que ela enterrou ele. Tinha Madalena, João, que era um adolescente, ela não tinha ninguém, e ela passou o sábado na espera de Deus. O que tinha escrito para ela que ia acontecer? Nada. Foi a única que acreditou na contemporaneidade. As coisas foram acontecendo e ela foi confirmando. Vocês imaginam que ela passou o dia de sábado esperando uma notícia? Foi o dia que ela, com exceção dos 3 dias que Jesus tinha sumido, foi o tempo que ela ficou completamente longe dele. Pode imaginar como é que foi o sábado, por isso que o sábado se chama sábado da espera, até o dia amanhecer e ele chegar. Tá uma coisa de louco, né? Quando ele deu entrada, porque eu tenho certeza que ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Aonde que ela se baseou? Aonde? Ela esperou em Deus, porque se ele fez uma promessa daquela, que o filho dele ia vir para salvar o mundo, tinha que ter uma continuidade, tinha que ter alguma coisa, ela não sabia o quê, mas teria. E é espetacular. Então ela sabe desse caminho, ela sabe que nós viemos do amor e voltamos para o amor. Ela sabe como é que a gente tem que fazer esse caminho, e ela sabe que como é que rezar o terço transforma. Ela sabe que o terço foi criado no céu, assim diz Jesus, para os corações simples e humildes, para que, à medida que a gente reza, Jesus diz, as graças são derramadas. E ele fala como que é a alegria dele de permitir que as graças sejam derramadas através das mãos de Maria, por isso ela é medianeira. Ela sabe que nós podemos fazer com ela o que a gente faz, que os filhos fazem com vocês. Mãe, pede o pai para mim. Não é assim que os meninos fazem? Mãe, pede aquele negócio para o pai para mim. Então a gente chega perto dela e fala, pede para mim, para o pai, aquela graça que eu preciso. Porque não é ela que dá, ela pede a ele para nós. Ela intercede, ela sabe o jeito de pedir, que a gente não sabe, né? Tudo mais ou menos. Mas ela é como um exemplo lindo que eu vi. Que a gente, é como se a gente fosse entregar uma maçã para Deus, ó, o dono de todas as coisas. Vai fazer o que com a maçã? Mas que quando a gente entrega para ela, ela pega aquela maçã, põe numa bandeja de prata, dá uma melhorada nas coisas e leva até ele. Ele fala, olha, que bacana, né? Mas quem fez o meio de campo? Ela. É igual vocês fazem com os maridos para conseguir as coisas para os filhos. Não é igualzinho? Mesma coisa. Então, é preciso ter essa confiança que eu tenho uma intercessora. Nossa Senhora não quer o lugar de Deus, mas ela quer interceder por nós que somos filhos. Porque ela sabe que a gente está num vale de lágrimas. Ela sabe que é problema demais, que as situações são difíceis demais e que ela está do lado dele. Ela pode só cutucar ele e falar, não precisa nem falar, cutuca e fala, ali. E as graças, né, que nos são concedidas através de Maria são inúmeras. Quanta coisa ela faz na nossa vida, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente não vê, que ela intercede por nós. E eu queria propor vocês a fazer uma experiência com Nossa Senhora, a convidá-la para ser sua mestra espiritual. Fala, me ajuda, eu quero ir para o céu. Me ajuda a caminhar, eu quero amar o seu filho Jesus, eu quero amar a Deus, eu quero fazer a vontade dele na minha vida, eu quero me entregar a ele, eu quero confiar nele, eu quero permitir que na minha vida seja feito completamente a vontade de Deus. Eu quero dar um sim a ele incondicional como a senhora deu. Eu quero nunca duvidar desse amor, mesmo que a vida esteja no escuro, mesmo que ele ainda não tenha me respondido, mesmo que eu esteja em completa solidão física. Eu quero, a seu exemplo, cumprir tudo que a senhora cumpriu. Me ajuda. Peça a ela. Tenho certeza que Nossa Senhora terá um prazer imenso em nos colocar no colo, em nos ajudar. Eu falo com ela que eu fui matriculada na escola dela. E eu brinco com ela que eu sou a menina dos cabelos desalinhados. Eu falo com ela, sabe aqueles meninos que levantam que o cabelo está na misericórdia, assim? Eu falo, sabe aquela menina? Sou eu. Então, a senhora vai penteando meu cabelo, vai organizando para que eu possa chegar um dia arrumada diante do seu filho. Me ajuda a chegar até ele. Então eu preciso pedir a intercessão dela, que é toda poderosa. Onde Nossa Senhora está, se a gente estiver guardado no manto dela, o inimigo de Deus não consegue chegar. Ele tem pavor dela. Por que o inimigo tem pavor dela? Eu estava lendo há um tempo atrás o Padre Gabriele, A Morte, que vocês já viram, que foi o grande
exorcista do Vaticano, que morreu antes da pandemia. E tem os exorcismos que foram gravados pela autorização do Vaticano. E um dia o padre Gabriel pergunta para o demônio, que ele tem que dizer o nome, eu não sei qual deles que era que estava conversando com ele, não me lembro. E falou: por que vocês têm tanto horror dela? Ele nem fala o nome de Nossa Senhora, fala ela. Por que vocês têm tanto horror a ela? Ele custa dizer por quê. Mas são duas grandes virtudes de Maria. Primeiro, a humildade, porque ele é o inverso, ele é soberbo. Então, soberbo que caiu do céu. A humildade. O que é humildade? A consciência de que ela é criatura e Deus é o Criador. Então nós nunca podemos esquecer que Nossa Senhora é uma mãe, é uma mulher como a gente. É humana, só que não teve pecado. Então a humildade dela. E a segunda coisa é a obediência incondicional dela. Então vamos pedir a Nossa Senhora, né? Que hoje, que a gente peça a ela que seja a nossa mestra espiritual. De verdade, nos adote como filho. Hoje nós queremos renovar a nossa filiação, né? Hoje nós queremos pedir a ela que de verdade nos aceite como filho. Que ela não olhe a nossa miséria, né? Que ela conhece. Que ela não olhe a nossa incapacidade de andar, apesar de achar que é gente grande e que pode andar sozinho. Mas que ela como mãe saiba as nossas dificuldades como filho. A dificuldade de amar a Deus, a dificuldade de aceitar a vontade dEle, a dificuldade de viver o projeto dEle. Mas que ela, naquela doçura infinita dela, assim como ela pôs Jesus no colo, assim como ela curou os machucados dele, as feridas, porque ele era uma criança, ele deve ter sido muito levado, porque ele era muito saudável, ele deve ter subido em qualquer lugar, deve ter caído, deve ter machucado muito. Da mesma forma como ela cuidou dele, penteou os cabelos dele, deu banho, né? Que ela também nos ajude a tomar banho na alma, que ela nos ensine a confessar, que ela nos dê a graça de conhecer os nossos pecados, lavá-los, né? Do mesmo jeito que a gente toma banho do lado de fora, toma banho na alma, que ela nos ajude a amar Jesus acima de tudo na nossa vida e não tirar os olhos dele e viver para ele, que ela nos ajude a ter um coração semelhante ao dela, somente para amar e servir a Jesus. Então que nessa noite ela olhe para nós aqui agora, né? Que essa mãozinha dela estendida seja para nos abençoar. Que ela que conhece, hoje nós vamos deixar no coração dela todas as nossas tristezas, os medos, as inseguranças, aquilo que hoje você está precisando, a graça que você está precisando hoje, nós vamos colocar no coração dela e pedir a ela que rogue por nós pecadores, né? Ela que é nossa mãe de misericórdia, né? Ela que é a mãe dos pecadores, o nosso refúgio, que nessa noite ela olhe com os olhos misericordiosos para cada um de nós. E que na nossa vida, se a gente nunca acolheu como deveríamos ter acolhido, que ela nos perdoe e que ela nos dê a graça de recebê-la na nossa casa com toda a honra que ela merece, como nossa mãe. E que nós temos muita gratidão a ela por tudo que ela já tem feito na nossa vida até esse momento e que ela continue a velar pela nossa vida e a interceder incessantemente, sem se cansar de cada um de nós. E que se ela perceber que cada um está tomando o caminho errado, a se desviar, que nós estamos correndo o risco de vida, que a nossa vida é eterna, que ela nos busque, que ela tenha autoridade como mãe de nos buscar aonde estivermos, que ela nos busque, nos lace, nos abrace, nos guarde no coração dela, até o dia que a gente puder contemplá-la e poder abraçá-la e dizer obrigado por ter trabalhado tanto, cuidado tanto, para que um dia a gente pudesse estar no céu juntos. Então, muito obrigada, Mãe Santíssima, que não se cansa de nós. Todos nós recebemos uma proposta de fazer uma jornada. Essa jornada que cada um de nós recebe o convite é a jornada de maior desafio da nossa vida, é a jornada
mais longa da nossa vida. Às vezes eu acho que ela dura quase que a nossa vida inteira, apesar dela ter 45 centímetros. É muito curtinho que a gente tem que andar, mas 45 centímetros que são longos para a gente atravessar. É a distância que existe da cabeça para o coração. É tão diferente. É tão longe de nós. Quando a gente compreende, quando eu sei que Deus, Ele é o Senhor do universo. Isso não há discussão. A dificuldade de entender que Ele é o Senhor da minha vida. Essa distância é quilométrica. Fala, que é isso? Quem que manda em mim? Ou então Ele é Senhor para umas coisas, não é para outras? Como é difícil para mim entender. Não é difícil entender que Ele criou todos os astros, tudo que existe no mundo Ele criou. A dificuldade mesmo é eu entender que eu sou filha, que eu sou filho, fui criado, estive na mão dele, sonhado, desejado, amado, para viver eternamente com ele. O dia que entendermos isso, seremos absolutamente insuportáveis. Então, o quanto é difícil para nós essa distância da cabeça ao coração. Porque tudo que eu leio da palavra, se ela não gerar vida em mim, ela é palavra morta. É Jesus que vive no passado e não Deus vivo que caminha comigo. Então, no evangelho de domingo, quando Jesus chama os discípulos e fala uma palavra para eles, uma palavra. Alguém de vocês prestou atenção nisso? Essa palavra mexeu com vocês? Não. A minha alma saltou do corpo e voltou. Ele falou, observai. Observai. Jesus é assim, Ele é detalhista, cuidadoso. Observa, para que vocês façam o mesmo. Observa para que vocês não errem. Observa porque eu estou dando a orientação. Então vocês não poderão falar que não sabiam. Vocês foram avisados. Vocês foram orientados que quando vocês forem dar uma esmola, não toque a trombeta diante de ti. Não faça as coisas diante dos outros para que vocês possam ser elogiados. Para que os outros vejam e falem, uau! Porque aí você já recebeu a sua recompensa. Isso é a vã glória. Você não fez por mim, você fez para você mesmo. Para a sua glória, para a sua honra. Deus conhece a intenção do nosso coração. Então não tem como negar, esconder nada dele. E ele fala, quando você fizer algo para mim, para a honra e glória do meu nome, aí eu te recompensarei. Aquilo que você faz para que os outros vejam, você já recebeu a sua recompensa. É a sua vã glória. Quanta dificuldade temos em fazer as coisas para um só ver. Você imagina se aquela mulher estava sabendo, aquela viúva, que quando ela jogava as moedinhas, tinha uma pessoa sentada vendo. E era o Filho de Deus. E às vezes a gente está sendo observado por Ele mesmo e a gente não sabe. O quanto que a gente se confunde com a nossa preocupação, apesar de Jesus ter dito, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mas essa palavra não entrou no meu coração. Então, chique mesmo é ficar sempre preocupado. Sempre muito atarefado. Isso é muito chique. E até tomar remédio. Por causa da minha ansiedade. Difícil é não tomar remédio hoje em dia. Falar, o quê? Você não toma nada? Não. Difícil mesmo, né? É confiar, né? É ter um coração assim entregue a Ele, né? Quando Ele diz assim, não confie em você, confie só em mim. A gente fala, mas vai que o senhor não sabe direito, né? Como é difícil essa entrega, como é difícil um despojamento, como é difícil entregar as 2 moedinhas para Ele. Como é difícil entregar o nosso nada e viver dele, entregue a Ele, porque nos falta consciência que somos filhos amados.
Isso é que faz. É o nosso começo, o nosso desenvolvimento na nossa vida espiritual. É essa consciência de ser filho de Deus. Então, quando as pessoas perguntam pra gente, quem é você? A gente responde com a profissão. Não é isso que foi perguntado? Eu sou filho de Deus, uma filha amada, e na profissão que Ele me permitiu viver, eu preciso revelar a minha filiação. Percebe como é que é distante o que está aqui, do que eu sei, para o que eu vivo aqui. Essa é a grande distância, é a jornada. Nós vamos passar a vida inteira com o seu processo de conversão. Eu conheço as coisas, mas viver isso que eu acabei de falar. Ter uma vida que entender que a nossa grande riqueza na vida não está na minha conta bancária, não está no sobrenome da família que eu carrego, não está no poder da empresa que eu tenho, mas está em ser amado por Deus. O dia que a gente entender isso. O que vai tirar o seu chão? O mundo pode bater, o chão, a tempestade pode chegar, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer e vai acontecer. Mas a gente está fundado na rocha que é Ele. E fala, eu tiver que passar, passarei não sozinha, com Ele. Por que eu dou conta de fazer isso? Por causa do amor dele. Mas eu não posso viver o amor aqui, eu tenho que viver o amor aqui, no meu coração. Eu tenho que soltar as amarras e só permitir viver aquilo que Ele sonhou para mim. Aí a gente pensa em tudo isso que a gente ficou lendo, que a gente lê o Evangelho e fala, quando de verdade isso vai fazer com que eu viva uma vida despreocupada? Eu vou entender que para fazer esse caminho eu tenho que ter perseverança. Eu tenho que ter vida de oração diária. Nossa vida não tem mágica, ela tem investimento. Para mim ter uma vida de fé profunda, eu tenho que me encontrar com o único que pode fazer isso em mim. Não tem jeito de ser amigo de alguém que eu ouvi falar dele. Eu tenho que ser amigo de alguém que eu encontrei com ele. A nossa vida espiritual tem que ter um encontro. Assim como Nicodemos encontrou com Jesus. Ele falou, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. O quanto é preciso a gente permitir esse encontro, o quanto é necessário permitir que o olhar de Deus nos alcance, não esconder de Deus. O quanto eu preciso tomar consciência, quando eu tomo consciência que o pecado, ele realmente ofende a Deus, e eu tomar decisão de não pecar, de ter uma vida correta diante dele. Diante dele, os homens não precisam ver, ele precisa. Quando de verdade eu vou levar a sério minha vida espiritual? É esse caminho da cabeça ao coração. Entender que eu não sou perfeita de jeito nenhum, sou absolutamente imperfeita. Mas eu tenho caminho do lado daquele que é perfeito e que pode me conduzir. Quando em que eu estou segurando que eu não me solto? Aonde está a ilusão de que eu tenho controle 360 graus da minha vida? Aonde o mundo está continuando a mentir para você e você acredita que você pode fazer as coisas? Ilusão. Não, mas eu vou fazer acontecer, mas eu posso. Nada. Porque Deus muda tudo na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele não gasta nem meio segundo para mudar as coisas. Mas Ele só vai mudar se eu o entregar. Então eu fiquei pensando tanto nisso esse fim de semana. Essa semana estou andando com essa frase na minha cabeça. A jornada que nós somos convidados, claro que podemos não querer. Tão curta, 45 centímetros. Tão longa de viver. Por que nós somos tão armados com Deus? Por que desconfiamos tanto desse amor? Por que não permitimos ser amados por Ele? Permitir ser amado. Não é nem amar, é permitir esse amor. Por que eu tenho tanta dificuldade de entender que do mesmo jeito que ele estava sentado vendo aquela mulher, Ele continua nos olhando? Por que eu não consigo compreender que os olhos dele estão sobre mim 24 horas? Fala, melhor que ele não esteja, filho, mas ele está. Por que é tão difícil para nós viver
Isso que o Evangelho nos coloca, essa entrega. E eu fiquei pensando, essas 2 moedinhas era tudo que ela tinha. Será que eu consigo me soltar em Deus e viver plenamente aquilo que Ele sonhou? Será que eu consigo ter essa confiança tão incondicional que eu me lanço nele e falo, seja feita a vossa santíssima vontade? Quão difícil é dizer, seja feita a vossa vontade, de verdade. Que isso a gente reza todo dia no Pai Nosso, não sabe nem o que a gente reza. Mas na hora que você tem que fazer uma entrega verdadeira, na hora que você não tem mais aonde segurar, não tem nada no mundo para te dar apoio, você fala, só tem Deus. Falou, agora tem tudo. Mas como que é difícil para nós entender que quando temos Ele, temos tudo. Quanto é difícil, porque ficamos aqui na razão, e na razão não vamos explicar. Nós vamos sentir aqui, vamos viver, vamos nos permitir ter uma vida assim, né? Viver nessa confiança absoluta, incondicional. Longe da confiança de Maria, né? Mas centrado em Deus. Sabe o que é ter uma vida centrada? É uma vida centrada. Deus tem que ser o princípio, meio e fim da minha vida. Ele tem que ser o princípio do meu dia. Eu começo a partir dele. A partir dele. E a partir do momento que eu acordo e me centro nele, tudo que acontecer é dele comigo. E não murmurar em nada que eu faço. Não reclamar, seja lá o que vier. Tudo agradecer. É um exercício. É um exercício de fé. Aprender a ter uma fé, assim, que não se mede. Confiar apenas. Fala, Jesus, eu confio. Estou entregue. E o Senhor fará aquilo que é melhor na minha vida, porque eu confio no tanto que o Senhor me ama. E o Senhor não vai fazer nada errado, nenhuma opção errada por mim. Enquanto a gente não fizer essa entrega, a gente vai viver dependendo de antidepressivo, de ansiolítico. Porque a gente pensa, passa a noite acordado pensando nos problemas. Sendo que se eu fosse aqui no Santíssimo e fizesse uma entrega, tá tudo certo. Ele vai resolver na hora certa. Como ele diz, traga para mim seus problemas, porque a solução eu as tenho. E quanto é difícil fazer o caminho daqui e ali. E na fonte. Matar essa sede. Matar essa fome de Deus. O quanto é difícil o nosso caminho espiritual, porque ele depende de uma só coisa, do meu querer. Enquanto eu não faço a opção por ele, enquanto eu não compreendo que a minha vida é eterna, enquanto eu não compreendo que eu tenho a dimensão espiritual e carnal, e que o Espírito pode santificar a minha carne, enquanto eu não compreendo isso, e não compreendo que a cada dia que eu vivo falta menos um para chegar lá, e que eu vou estar diante dele, como diz Jó, os meus olhos, esses olhos e não o outro, o verão. Já imaginaram isso? Nós vamos estar diante dele? Isso é simplesmente espetacular. Mas eu tenho que me preparar para esse encontro. 45 centímetros, eu nunca mais vou esquecer disso. Tão longa essa jornada. Porque depende de uma disposição. Eu preciso de um querer. Eu preciso de verdade levar a sério isso. Falar, Jesus, eu quero fazer essa entrega que essa mulher fez. Essa viúva. Eu quero despojar, como ele diz, né? Ele mesmo diz, das suas bagatelas. Ele fala isso. Que as nossas coisas aqui, que a gente fica enlouquecido e fala, abre mão dessas bagatelas. Abre mão das bagatelas. Me ajuda, Senhor, a ter uma relação com as coisas que o Senhor me deu como coisas. E não como aqueles que me possuem, mas eu que as possuo. Me ajuda a ter uma liberdade em frente a tudo que o Senhor me deu. Me ajuda a abrir mão quando precisar abrir. E estar completamente entregue nos braços amorosos de um Pai. Me ajuda a fazer essa longa jornada. Mas eu quero cumpri-la antes de chegar aí. Porque eu quero viver aqui nesse mundo, na sua companhia. Eu não quero deixar para viver na sua companhia quando eu estiver de lá. Eu quero viver na sua companhia quando eu estou aqui. Porque meu caminho vai ficar tão melhor. Vai ficar tão mais suave, tão mais doce, tão mais simples. Porque tudo eu vou conversar com você, tudo eu vou dividir. Tudo eu vou falar, me ajuda, me ilumina, me dá o caminho, me mostra aqui. E o dia inteiro conversando, e o dia inteiro ele pontuando e nos conduzindo. Não existe melhor amigo do que ele. Mais doce,
mais presente, 24 horas disponível. Hoje eu falava com ele, Jesus, não existe um amigo mais doce como o Senhor, não pode existir. O que eu posso falar? E eu fico todo dia, ele estava me chamando a atenção para isso, né? Observar dele, né? Eu falo, tenha paciência com o outro, mesmo que ele esteja falando um tanto de nada, porque você também, quando vai rezar, fala um tanto de nada, eu te escuto. Fala isso mesmo. Vamos ter paciência uns com os outros, que eu falo tanta bobagem, e o Senhor não perde a paciência. É assim, porque ele é real, ele é vivo, é doce. E por que nós demoramos tanto a entrar nessa jornada e falar, abra meu coração, Jesus. Se eu vou poder viver esse mistério, porque é mistério eu não explico. Me ajuda a viver de verdade, me ajuda a confiar, me ajuda a ver além daquilo que eu consigo enxergar, me ajuda a entender que nessa Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade de um Deus. Me ajuda a ter a graça de receber os sacramentos. Me ajuda a ter a disciplina da leitura, da oração. Me ajuda a viver aquilo que o Senhor falou. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Me ajuda. Me ajuda de verdade a construir a minha vida espiritual na sua santíssima presença, sabendo que nós temos um encontro. Me ajuda a viver essa jornada. Eu quero fazer essa jornada da cabeça ao meu coração. Eu não estou aqui para te compreender. Quem sou eu para explicar Deus? Mas eu estou aqui para saber que sou amada. Entender isso, me permitir ser amada pelo Senhor e deixar viver nesse amor. Se eu sou amada, eu sou cuidada. Então eu tenho medo e preocupação de quê? De absolutamente nada. Mas esse caminho, ele não é um caminho simples. É um caminho que precisa da graça de Deus. Você tem medo de se entregar. Talvez porque já tenha sofrido tanta decepção de amor, que acha que o amor de Deus é a mesma coisa e que nós seremos traídos, abandonados, trocados. O amor de Deus não tem nada a ver com o amor humano. É um amor que nunca vai nos decepcionar, nunca vai nos trair, nunca vai nos trocar, mas vai nos amar apesar da nossa miséria. Ele nos ama apesar. O mundo nos ama se a gente for bacana. Deus nos ama apesar. Porque Ele quer nos transformar, Ele pode fazer isso. Tudo em Nossa Senhora aconteceu porque ela acreditou. Foi que Isabel falou com ela, bem-aventurada és tu, Maria, porque acreditastes. Então tudo irá acontecer porque você acreditou. Então que ela nos dê a graça de também acreditar que esta palavra é vida. Que a gente esteja atento com tudo que Jesus falou na palavra e que a gente esteja atento na palavrinha dele, observai. Observe o seu comportamento. Observe como é que você está agindo. Observa o que você está buscando. Observa o caminho que você está andando. Observa para onde você está indo em direção ao que eu falei. Observa onde é que está a sua segurança de verdade. Observa onde é seu porto seguro. Solta. Como diz o Padre Léo quando cantava, o mar é Deus e o barco sou eu. Agora não tem mais jeito de voltar. Já estou em alto mar. Já estou perdida nele. Já sou igual um peixe na água. Ele em mim, eu nele, já está tudo certo. Já estou entregue a ele. Me ajuda a estar despojada, a nada querer, a nada sonhar, a não ser cumprir aquilo que o Senhor desejou quando o Senhor me fez. Me ajuda a não ser um filho adotivo ingrato, mas um filho que reconhece um Deus que me cria para viver eternamente. Um filho que passou a ter direito, um filho adotivo que passou a ter direito à herança. E uma herança incalculável. Me ajuda a viver essa vida com gratidão. Me ajuda a entender o que é a sua gratuidade de amor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a olhar para o meu irmão e a sorrir para ele como eu estivesse sorrindo para o Senhor, porque o Senhor está ali, naquele mistério que eu não compreendo. Me ajuda a não demorar em atender o meu irmão, porque eu sei que é o Senhor mesmo que eu sirvo quando eu atendo alguém. Me ajuda a ter pressa em atender o outro por sua causa. Me ajuda. Me ajuda a ser melhor a cada dia. Me ajuda que amanhã, Senhor, eu seja muito melhor do que eu estou sendo hoje. Me ajuda, é pela sua graça. Eu quero ser melhor aos seus olhos, o mundo não precisa ver nada diferente. É o Senhor que tem que olhar para mim e falar, é minha filha, é o meu filho, que aceitou a jornada dos simples 45 centímetros. É a jornada mais longa da nossa vida.